Você ouve agora mais uma mensagem que transmite vida. Meus irmãos, nós queremos nesse instante convosco meditar na palavra de Deus, dando continuidade ao nosso estudo que estamos ministrando. A gente falou dos perigos, os perigos para a igreja nos dias em que vivemos. E na introdução da nossa palavra semana passada, nós falamos de 7 exortações que a Bíblia, pelo menos 7, nós fizemos uma relação que a Bíblia nos dá como exortação à vigilância, mostrando de que é um fato a perseguição, é um fato a dificuldade da igreja aqui nesta vida. E nós falamos também o perigo da igreja perder a influência, e citamos aqui alguns textos, entre eles Jeremias 15:19, que diz que eles devem se converter a nós e nós nunca a eles. Falamos também o significado da palavra influenciar, que significa influir, preponderância, poder sobre o outro. É quando alguém tem o poder sobre o outro e o domina não pela força, mas pela sua influência, ele consegue convencer a outra de algo, porque pela força não é possível. Alguém pode até, por pouca força ou capacidade, declarar influenciado, mas simplesmente porque ele não tem força para tal, mas no seu interior ele continua intocável. Então a influência deve ser algo diferente. Falamos aqui sobre exemplos de homens que no seu tempo influenciaram a sua sociedade, o seu povo no meio do qual vivia. E nós citamos aqui Abraão, citamos Samuel, citamos também o profeta Elias. E ainda continuando sobre o papel da influência de personagens bíblicos, nós queremos falar de Paulo e Silas, que no Novo Testamento também exerceram o seu poder influenciador naquela sociedade. No seu tempo, ou no tempo em que viveram, eles não perderam tempo para que eles exercessem influência no seu povo, naquela sociedade. Eu escrevi aqui o seguinte: eles foram considerados perturbadores da cidade de Filipos, por eles ter levantado ou levado uma mensagem influenciadora. Eu quero convidá-los a abrir vossas Bíblias em Atos 16, versículo 20, Atos 16 e 20, a Bíblia diz assim: e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram o que, meus irmãos? A nossa cidade. Lendo o versículo 21 diz: e nos expõe costumes que nos é lícito receber ou nem praticar, visto que somos romanos. O 22: e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. O 23: e havendo-lhes dado muitos açoites,
os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Percebam o versículo de número 20 e 21, que eles perturbaram, conforme a palavra daqueles homens, das autoridades principalmente, chegaram a perturbar toda a cidade. E o versículo 21 diz que eles declararam que eles estavam implantando novos costumes e eles, como judeus, declaram, ou romanos declaram, não ser lícito receber nem praticar. Então veja, amados, que Paulo e Silas, eles de fato, eles incomodaram aquela sociedade. E é evidente que custa caro, muitas vezes custa caro, o cristão exercer o seu papel influenciador na sociedade. Lemos aqui que o apóstolo São Paulo e Silas, eles apanharam, foram presos, eles sofreram por conta daquilo. E talvez seja o motivo de alguns cristãos se recuarem de exercer o seu papel como crente, aonde estão, porque sabe que vai vir dificuldades para a sua vida e, portanto, cede. Porém, Paulo e Silas, eles foram considerados perturbadores e toda aquela cidade se inquietou com o apóstolo Paulo e com Silas. Mas nós sabemos que, como prova de que Deus acompanhava aqueles homens, lá pela meia-noite, versículo de número 25 a 32, do capítulo 16 de Atos, Deus resolve assistir a Paulo e a Silas naquela prisão. Ou seja, Deus honra aqueles dois homens por não terem cedido à cadeia, o sofrimento, a dificuldade, o mal entendimento. Deus se manifesta a eles de uma maneira sobrenatural. O cárcere passa a ser um cenário da manifestação divina naquela noite. Meus queridos irmãos, nós estamos indo para estes dias também no país, no Brasil. Nós temos uma liberdade para servir a Deus no Brasil. Mas olhe que tem muita gente trabalhando para encurtar esta liberdade que temos. Vezes por outra, o nosso pastor presidente está nos dizendo isso. E quando ele diz isso, ele nos estimula a não perder tempo, a evangelizar, a pregar o evangelho, a ensinar a palavra à igreja, para preparar a igreja para esse dia. Nós devemos aproveitar o tempo que nos é dado, porque, volto a dizer, há muitos movimentos trabalhando para deter a liberdade que nós temos para servir a Deus no nosso país. Pense, irmãos, se um dia o Brasil ele for como foi nos dias de Paulo, será que todos nós permaneceríamos firmes de pé e dizendo, nós continuaremos de pé diante de Deus? É uma coisa a refletir, né? É uma coisa a refletir.
Mas Paulo e Silas foi considerado perturbadores. E às vezes nós não queremos incomodar, nós não queremos sermos tratados por perturbadores. É claro, crente não vai de maneira alguma estar criando perturbação para ninguém. Crente não deve fazer isso. Mas em defesa da fé, a Bíblia diz: perturbe-se todos os moradores da terra. Não é? A Bíblia não diz isso, né? Perturbe-se todos os moradores da terra. Nós não podemos negociar com ninguém quando se trata da nossa fé. Se alguém se perturba, que se perturbem, mas nós não podemos negociar. Israel nos dias de Josué alcançou um nível espiritual bastante relevante, que os povos vizinhos ficaram trêmulos. Prova disso, vemos nos habitantes de Jericó. Nos dias de Josué, Josué capítulo 2, versículo 8 a 13, a Bíblia mostra que Israel exerceu uma influência tão grande naquele povo. Veja o que nos diz a palavra de Deus. Josué capítulo de número 2. Quem encontrou pode ler, versículo de 8 a 13. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Veja que influência Israel exercia no mundo. Isso aqui é a declaração de uma mulher que deu guarida aos espias que Josué mandou. Veja as expressões que essa mulher usa. Versículo 9. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Todos os moradores. Nós sabemos o que é que Deus está fazendo por vós. Versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, como quem diz: nós nunca vimos isso. Quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Sihon e a Ógue, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes, que eram duas grandes potências, mas caíram. Versículo 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença
porque o Senhor vosso Deus é o Deus em cima nos céus e também embaixo na terra. Isso é influência, irmão. Isso é influência. Isso aqui aconteceu quando Israel estava lançado e prostrados aos pés de Deus. Isso é o que Deus faz quando o seu povo cai nos seus pés. Isso é o que Deus faz quando o seu povo lhe busca. Isso é o que Deus faz quando o seu povo está de conformidade à sua palavra. Causa temor, causa medo, o povo fica amedrontado, e Deus quer fazer isso hoje, através da igreja na terra. Deus quer fazer isso na sociedade. Veja que a mulher disse: Deus abriu o mar vermelho para vocês. Que coisa, né? Nós ouvimos dizer, nós tomamos conhecimento. É como que dizer, a coisa é tão grande de Deus na vida de vocês que até o mar. Com isso ela estava dizendo, como é que pode isso? Isso é coisa muito grande. Esses feitos têm causado temor em toda a terra e ninguém mais há ânimo. Está todo mundo acocorado. Oh, aleluias, glória a Deus. Está todo mundo tremendo, está todo mundo parado, está todo mundo sem saber o que fazer, porque Deus, Ele é Deus no céu, Ele é Deus também na terra. Glória a Deus. Veja que quando a igreja, o povo se posiciona a servir a Deus, veja que os homens reconhecem a grandeza de Deus na terra aonde está o seu povo. Aleluia. A influência era de tal forma que os habitantes nem entravam e nem tampouco saíam da cidade. Veja Josué capítulo 6 e o versículo 1. Leia aí, meu irmão. Veja o que aconteceu. Ninguém saía para fora e nem entrava. Quem estava fora tinha medo de chegar. Quem estava dentro tinha medo de sair. Porque Israel estava na terra sendo respeitado. O povo temia. Israel era um povo respeitado. Veja Josué 6 e 1. Ora, Jericó cerrou-se. O que é cerrar-se? Fechou as portas. Tem hora que eu fico pensando essas coisas. Eu acho que ficava lá velho, novo, dizendo, o que é que vai acontecer com a gente agora, meu Deus? O que é? Ninguém. Irmãos, Israel vinha já de 40 anos no deserto. Israel não tinha arma tão forte. Israel tinha deixado tudo para lá. Israel só vinha com Deus mesmo, porque espingarda, canhão não abre mar. Abre mão, não abre mar. O canhão não manda maná. O canhão não torna a água salgada em doce. Não torna, não é verdade? Arma, pistola, espingarda 12. Não. Israel vinha dependendo de Deus. E Deus vinha como um trator na frente, arrasando tudo. Irmãos, a história nos diz que Jericó era uma das cidades mais fortificadas daquele tempo, naquela região. Jericó não era como Bonança. Jericó não era como Araçoiaba. Jericó era uma cidade fortificada. Jericó tinha soldados. Jericó tinha as suas forças armadas. Jericó era bem cercada. Os irmãos sabem disso, mas os homens estavam tremendo e tinham medo de sair para encontrar um soldado, para encontrar um judeu.
um judeu desarmado, um judeu que não tinha canhão, um judeu que não tinha uma espingarda, um judeu que não tinha arma nenhuma, mas eles estavam aqui das portas fechadas, tremendo, 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 ninguém pode sair, a gente vai ser pego. Deus estava honrando o seu povo, porque o povo buscou a Deus. Meu irmão, minha querida irmã, o que vai fazer o povo lhe respeitar não é revólver não, não é faca não. Crente que ainda anda com faca, crente que ainda anda com revólver, crente que ainda tem espingarda dentro de casa, isso é um desviado, irmão, glória a Deus. Crente não confia nessas coisas não. A Bíblia diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Olha, se a arma resolvesse, os policiais não estavam morrendo, eles estão armados. A segurança do crente é Deus. Se o crente buscar a Deus, Deus bota anjo à direita, ele bota à esquerda, ele bota na frente, ele bota atrás, ele bota em cima. Rodeia o crente, ninguém toca nele, porque Deus é a proteção do seu povo. Crente que tem arma em casa, eu tenho para me livrar, então Deus não é o seu Deus. Deus não é o seu Deus. Deus tem que ser o seu Deus para lhe guardar de noite, de dia, de noite, de dia, em casa, no campo, onde você for. Deus tem que ser o seu guarda fiel. O nosso guarda fiel é Deus. O povo nem entrava e nem saía, porque Deus ia no meio do povo. Eu disse aqui como um trator, né? Como um trator. Oh, glória a Deus. A importância da influência. Quando o povo de Deus assume o seu papel e consegue influenciar o mundo, combatendo o mundo, condenáveis e com as suas práticas impuras, incomoda o diabo e os seus seguidores. Sabe de uma coisa que, a exemplo do que nós lemos aqui de Paulo e Silas, que foram presos, não é diferente hoje. No momento em que você exerce o seu papel influenciador como cristão, você incomoda o diabo. O diabo, ele passa a te odiar. E é evidente que ele vai se utilizar de instrumentos para perturbar a vida do crente. Em Esdras, capítulo de número 4, veja o que nos diz a palavra. Esdras, capítulo de número 4, abra sua Bíblia para juntos acompanharmos a leitura. Versículo de 1 a 14 diz: ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos mandou vir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa ao nosso Deus, mas nós sós edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Todavia,
o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietavam-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias desceram, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitratate, Tabel e os outros da sua companhia, Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siriaca. E escreveram-se, pois, o chanceler Isisai, o escrivão, a carta contra Jerusalém, ao rei Artaxerxes nesta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler Sinai, o escrivão, e os outros da sua companhia, dinastas, afrasquitas, tapelitas, afazistas, Aquvitas, Abironias, Susáquias, Deavista, Elamitas e outros povos que grande e afamado Osnapá transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e outros da além do rio em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta ao rei Artaxerxes, que lhe mandara teus servos, homens daquém do rio, em tal tempo. Saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros, e reparando os seus fundamentos. Agora saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar, e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se edificarão, e assim danificarão a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do passo, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei. Isso aqui é o resultado da influência. Israel começou a influenciar como? Reconstruindo os muros de Jerusalém, reconstruindo a cidade. Israel tinha carta para fazer isso, não é? Israel volta do cativeiro e começa a levantar os muros, e ninguém pode mais ver Jerusalém. Jerusalém começa a ficar cercada, e muro fala de proteção. E os inimigos olharam, primeiro eles fizeram a primeira tentativa, disseram, olha, nós vamos construir contigo, porque alguém nos mandou, e disse que quando a gente viesse para cá, a gente ajudasse vocês também a construir. Mas o homem de Deus que estava na frente disse ao dedinho, a ordem que nós temos de Deus é que somente a gente edifica a cidade do Senhor, vocês não. Porque tem pessoas que vêm tentando prejudicar o que você está fazendo, o que a igreja está fazendo, ele já vem berrando, gritando de lá. Mas tem outros que vêm mansinho, querendo se infiltrar no meio, não é? Se faz de ajudador para ganhar espaço e ganhar confiança. Foi o que eles fizeram. A primeira orientação que o diabo deu foi essa: não, vocês vão bem tranquilos, e diz que vocês estão autorizados a construir com eles também. Então vocês vão saber de todos os detalhes, e aí vocês vão nos passar por onde é mais fácil a gente entrar e destruir. Você deve estar de olho aberto. Cuidado. Eu já vi alguém dizer assim: às vezes alguém lhe abraça com um abraço de tamanduá, porque diz que o tamanduá, quando ele abraça, pode saber.
o estrago vai ser grande, porque a unha do bicho é grandona. Ele é peludinho, mas quando ele faz assim, as unhas, se for um caba gordinho, entra na... O diabo, ele é astuto, irmão. Tome cuidado, minha irmã. Tome cuidado, meu irmão, com aquele que chega dizendo, irmão, não estou generalizando aqui, mas nós estamos interpretando a palavra, não é a palavra que está dizendo. Nem todos que chegam ao seu lado, minha querida, meu querido, e lhe dá um beijo, e lhe abraça, e dá aquela risada, está bem intencionado. Vale a pena nós orarmos e dizer, Deus, me dai o dom da interpretação. Eles disseram, vocês vão se infiltrar, ofereçam a eles ajuda. Mas Zorobabel olhou para ele e disse, não, senhor, porque quem lhe mandou construir não foi o nosso Deus. O nosso Deus disse que somente nós temos o direito de construir casas para Ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. É verdade que na hora que a gente necessita, não é, numa necessidade que estava Israel aqui, era muito fácil eles entrarem, se infiltrarem ali, porque a necessidade era grande de ajuda. Cuidado na sua necessidade. Cuidado na sua necessidade. Porque pode ser na sua necessidade que o diabo pode chegar e queira destruir a sua construção que você tem feito até hoje. Capítulo 4 de Mateus. Jesus estará ali terminando 40 dias e 40 noites de oração. Enquanto Jesus orava, Satanás estava em silêncio. Porque enquanto Jesus orava, ele não podia entrar. A Bíblia diz que quando ele termina de orar, ele chega e diz assim, eu que estou fazendo essa tradução, ele diz, ele está com fome. Porque ele está 40 dias e 40 noites aqui. Eu não vi ele descer para comer, eu não vi ele sair daqui para beber, e ninguém subiu aqui para trazer comida nem água para ele. Eu vou pegá-lo, assim que ele levantar, eu chego. E foi assim. Quando Jesus termina de orar, o diabo chega e diz, olha, transforma essas pedras em pães e come. Jesus precisava de comida mesmo. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem. Aí ele leva Jesus e mostra e diz, olha, eu te dou tudo isso, se tu prostrados me adorares. Jesus disse, não, só a Deus eu devo adorar. Aí ele leva de novo e diz, olha, está vendo o tesouro do mundo aqui? Olha, eu te dou, eu vou te dar. Jesus disse, não, eu também não quero esse tesouro, não. Quando Jesus mandou Satanás ir embora, a Bíblia diz que os anjos chegaram e serviram ele. Quando o diabo estava tendo aquele diálogo com Jesus, os anjos já estavam perto com a comida de Jesus. Minha irmã, abre teus olhos. Meu querido, abre teus olhos. Já está tudo prontinho. Tudo pronto. Deus já preparou tudo. Aleluias, glória a Deus. Eles não conseguiram entrar. Aí eles disseram, nós vamos criar uma outra situação. Vamos fazer uma carta para aquele que é maior do que nós. Aí vamos mentir na carta, escrever mentira na carta. Não conseguiram entrar, agora vamos mentir. Dizer aquilo que não é. Ó, a acusação que eles fizeram, eles vão fortificar.
E quando eles estiverem fortificados, eles não vão pagar mais impostos, eles vão destruir os reis. E como nós te amamos, nós viemos, através dessa carta, te alertar sobre os judeus que estão lá. Veja que o diabo ele não para de perturbar o crente quando o crente influencia. Mas você vai construindo o muro. Vá construindo. O diabo vai se morder todinho, mas você construa, não ceda de maneira alguma. Glorificado seja Deus, porque é malicioso. Não é? Malicioso. Aleluia. Porque há muitos crentes nos nossos dias que não querem confrontar o pecado e o pecador, pois preferem ser amigos do mundo e dele recebe louvor. E Jesus disse que quando todo mundo disser bem de nós, estamos exatamente longe e separados dele. Não é de... Eu cheguei um dia numa papelaria, não foi aqui, né? Foi em uma cidade que eu já trabalhei. E quando eu cheguei lá, tinha uns crentes lá. Estavam também comprando alguma coisa. Eu fui comprar, com o caixa da igreja, um materiais para a igreja. E eu vi uma irmã, e ela viu a gente, quando a gente vinha na rua, ela viu a gente primeiro do que a gente vê ela, que ela estava dentro e a gente vinha chegando. E para onde a gente ia, ela ficava de costas assim. A gente ia procurar outro negócio, ela dava as costas. E a gente foi, e ela de costas, e ela de costas, e ela de costas, sem querer falar com a gente. Sabe por quê? Porque ela tinha tinta de todas as cores. Ela estava parecendo a Casa das Tintas. É uma casa que tem em Palmares, que vende tinta, né? A Casa das Tintas. Pessoas que não querem confrontar. Eu não vou ficar aqui sendo mais chato de que A, de que B, não. Eu não quero confrontar, não quero sofrer. Prefere receber louvor do mundo, dos pecadores, mas o Senhor Jesus advertiu a gente. Leia o que diz Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. E o versículo 26. Quem encontrou pode nos ajudar. Lucas 6 e 26. Ai de vós, quando todos os homens falarem mal de vós. Olha aqui, eu vou ler também. Ai de vós, quando os homens falarem mal de vós. O que é que diz? Bem de vós. Porque assim fizeram seus pais. A quem? Aos falsos profetas. Às vezes, o crente quer receber louvor do patrão, para roubar dentro do comércio. Porque o crente ele nem pode roubar do patrão e nem pode participar do roubo do patrão. Porque tem dois casos. Eu conheci uma história, um dia eu estava dando uma palavra nesse sentido, e uma irmã me procurou e disse: pastor, eu estou com uns panos de pratos em casa que eu trouxe da casa da minha patroa. Às vezes, alguém pode dizer, mas para que essa palavra? Para quê? A Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Porque é verdade, tem crente que tem hora que quer dar uma de ladrão. E esse negócio de ladrão já passou. Olha, se Deus tem te dado a vida, e por que Deus não dá um pano de prato?
Se Deus tem te dado a vida, e por que Deus não dá um sapato? Faz prova de Deus. Deus não só tem um sapato para te dar, Deus tem uma sapataria inteira. E às vezes o crente, ele começa a compartilhar. Eu pastoreei em uma cidade que tinha um irmão que ele vendia feijão. E ele comprava um saco de feijão, primeira, e comprava 2 sacos de feijão, terceira. E quando chegava em casa, ele misturava aquele feijão terceira com primeira e botava para vender tudo como primeira. E um dia eu estava dando uma palavra num culto de doutrina como estou aqui. E no outro dia ele chegou com os sacos de feijão dele. Enganando. Crente não pode roubar o patrão, mas ele não pode de maneira alguma participar do roubo do patrão. Vai pesar o feijão, bota 900 gramas, bota o açúcar 900, bota o arroz 900. Não entre nesse caminho, meu querido. Ah, porque vou perder o emprego. Qual é o melhor, emprego ou o céu? Qual é o melhor? Se Jesus chegar e você estiver lá botando 900 gramas e vendendo a mim por 100 gramas ou 1000 gramas, e eu vou lá e pago pelo 1 quilo, fulano vai, paga pelo quilo, e você olhando para a cara do seu irmão, para a cara da pessoa, e sabendo que você tem parte na fraude. Bote 1000 gramas, porque Deus vai mandar o comprador para lá. Ou você não crê que Deus pode fazer isso? Deus pode mandar comprador para o seu comércio, porque Deus é quem manda nos homens. Deus pode mandar, vá para lá, para a casa do meu servo, para o comércio da minha filha, vá comprar lá, compre feijão, vá comprar arroz lá, vá comprar pão lá, vá comprar óleo lá, porque você está orando para Deus abençoar seu comércio, e Deus manda os homens entrar lá para comprar. Não precisa enganar ninguém. Deus é fiel. Jesus disse: quando os homens estiverem dizendo bem de vós, ai de vós. Nós não devemos promover comportamento para o mundo, dizer que a gente não é crente, mas nunca negociar a nossa fé para que o mundo esteja batendo palma ao nosso favor. Meus irmãos, nós devemos ser como bronze, como aço. Quando fala de fé, nós devemos ser como aço. Amém? Como aço. Quando uma igreja receber louvor do mundo, significa que ela está vivendo o que Tiago disse: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Porque a igreja e o mundo nunca poderão combinar, pois são como duas pessoas que andam em caminhos opostos. Ninguém solda ferro com madeira, nem madeira com plástico. Ninguém consegue misturar água com óleo. Eles sempre estão separados. Eles podem estar juntos, mas não misturados. Você pode pegar uma lata de óleo, uma lata de 18 litros. Você bota 9 de óleo e 9 de água. Vai ficar junto dentro da lata, mas não misturados. É ou não é? Está todos eles ali, a água e o óleo dentro da lata, porque não tem outro espaço para ficar. Agora, misturado, não.
Você pode botar e balançar, balançar, balançar. Depois o óleo, a água fica embaixo e o óleo sobe para cima, porque não mistura. Você pode viver onde estiver, até perto do ímpio, mas não deixe se misturar com ele. Não é? Amém? Às vezes está lá no trabalho, aí a amiguinha já anda com um batonzinho dentro da bolsa. Aí a irmã diz, eu vou levar o meu batom também, todo mundo usa batom lá. Não, lá só exige calça comprida. Lá todos os que trabalham lá é de calça comprida. Então eu vou usar também. E tem uns que vêm dizendo, não é porque lá exige que eu faça assim. Então vai chegar um dia que ele vai querer que você beba cachaça, você vai beber. Aí se chegar um endemoniado daqueles e fuma esse cigarro de maconha, você vai fumar. Cadê a testemunha de Cristo? Cadê? Todo mundo usa um brinquinho lá e eu vou usar também. Mas quem é as pessoas que estão usando lá? Você já analisou quem é? São discípulos do Frei Damião, do Padre Cícero Romão, da Maria que encontraram no rio. E você é servo do Deus Altíssimo. Seu nome está no livro da vida. Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Aleluias, glória ao nome de Jesus. Eles podem usar batom nos lábios, na testa, na mão, aonde eles quiserem, mas você não. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Às vezes deixa aquelas unhas grandonas. Parece a unha de um gavião adulto. Jovens, homens, né? Aquela costeleta bem grande, faz aquele cavanhaque, que chama, né? Aquela braba. Eu cheguei num lugar, fui fazer uma visita com a minha esposa, aí um jovem, casado, mas ainda muito novo, idade de ser filho da gente, chegou perto de mim, aí eu não conheci ele, confesso que não conheci. Eu disse, eu não conheci você não, rapaz. Ele disse, conheceu não, pastor? Eu disse, não, porque eu nunca lhe vi de barba. Aí eu peguei no queixo dele assim, ele fez um negócio aqui, cortou aqui para baixo e ficou, eu fiquei pegando no queixo dele, eu digo, meu filho, eu te vi criancinha, mas eu não te vi desse jeito. Esse pai está brigando comigo, eu digo, eu também já estou brigando com você, tira esse negócio. Chamei a mãe dele, eu disse, irmã fulana, minha esposa viu, tem um estojo aí para esse menino tirar essa barba? Ah, porque o meu vizinho, o meu colega de colégio, ele tem uma barbinha. Ele tem, mas você não, porque aqui não aceita barbudo. É, irmãos? Aqui aceita homem de barba feita. Não é verdade? Homem cabeludo. Eu tenho visto por aí jovens, né, com cabelo parecendo cabelo de mulher. Outros cortam o cabelo de lado, em cima fica tudo espetado para cima. Eu cheguei num lugar, estava um jovem que parecia uma moita de espinho a cabeça dele. Aí eu peguei na ponta dos cabelos e disse, meu filho, deixa eu ver se fura a minha mão. Aí eu abracei ele, eu disse, por que, meu filho, essas pontas para cima? Aí ele baixou a cabeça, eu disse, pare com isso. É o mundo que está ensinando. A atriz da novela usa, o ator de novela usa, então eu vou usar também.
E é isso que estará acontecendo. Tiago disse: adúlteros e adúlteras. Tiago 4:4. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Porque a igreja e o mundo não pode, de maneira alguma, é caminho oposto. Veja o que disse Paulo, é como duas pessoas em caminho oposto. Paulo, na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, nós vamos encerrar aqui. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14, até o versículo de número 18. A semana passada, eu disse aos irmãos, a uns dois irmãos, disse: irmãos, eu acho que os irmãos ficam chateados com esse tipo de linguagem que eu uso, né? Aí o irmão disse: não, pastor, os irmãos acham bom, porque o senhor fala assim. Eu disse: será que todo mundo acha bom, meu Deus? Mas eu vou fazer o quê? Eu só sei falar desse jeito, irmão. Nós não estamos vindo aqui para estudar ciência, nem geografia. Nós não estamos aqui estudando física. Nós estamos lendo a Bíblia, falando sobre costumes, sobre comportamentos. É isso que nós estamos falando. Veja a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 6, 14 a 18. O que é que diz? Aleluia. 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 Pai, filhos e filhas, Todo-Poderoso. Oh, aleluia. Que consenso tem as trevas com a luz? Deus com Belial? Não tem. Não tem. É dois caminhos opostos. Glória a Deus. E Deus diz assim: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu vos receberei. Não tocar nada imundo. Quem precisa ter cuidado para não tocar, não é? Porque às vezes o crente não trouxe para casa, mas tocou. Ah, mas não tem nada não, isso é uma besteira. Besteira? Você tocou. E Deus está dizendo: não toque. O crente diz: não, eu estava na mesa do bar, mas eu não bebi. E ali é lugar para você, na mesa do bar? O que você foi fazer na mesa do bar? Ah, eu não bebi cerveja nem cachaça, eu bebi champanhe. Champanhe é bebida para crente? Porque tem crente, né, que em algum período final de ano, às vezes, compra champanhe para beber dentro de casa. Eu já cheguei em casa de crente que está lá na partilheira as garrafas de champanhe. Sua casa não é depósito de cachaça.
Sua casa não é depósito de cachaça. Não tem nada não, não tem nada para eles, para os filhos das trevas, para você não. Oh, aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Um dia eu fui fazer um casamento. Eu cooperava apenas como presbítero ali na cidade de Palmares. E o irmão casou uma filha. E falou com o pastor para ir lá fazer uma oração. Casamento não foi na igreja. Casou no civil, alegando que tinha um problema financeiro. E o pastor, eu era motorista da igreja e era o caixa. Aí o pastor disse, o senhor vai lá fazer uma oração. Tudo bem, pastor, eu vou lá. Aí fui. Quando eu cheguei na casa do irmão, aí estava muitas mesas e muita gente. Mas de um lado estava os crentes, do outro lado estava os não crentes. Na mesa dos crentes estava refrigerante. Na mesa dos não crentes tinha vários tipos de bebida. Aí quando eu cheguei na porta, a catinga de cachaça, eu digo, é por aqui. Entrei dentro do carro, fui embora para a casa do pastor. E ele disse, o senhor já fez a oração lá? Eu disse, fiz não, pastor. E o que foi que houve? Eu disse, cachaça, pastor. A cachaça está derramando lá. Não diga uma coisa dessa, pastor. É cachaça, pastor. Ele disse, tá bom, o senhor fez certo. Veja a que ponto chega alguns crentes. Como é que um crente casa um filho e porque vai amigos não crentes para a casa dele, ele tem que botar cachaça para o amigo beber? Casa de crente, irmãos, quem quiser ir, água, refrigerante e suco. Quem quiser beber cachaça, vá para o bar. Casa de crente, não. Isso é uma prova clara de que há desvio, porque o crente salvo, ele não permite que isso entre dentro da sua casa. A Bíblia diz, não toquei nada imundo. Fui fazer um casamento em uma outra igreja que eu cooperei. E a família disse, olha, o casamento vai ser numa chácara. E alegou um monte de coisas. Tá bom, eu vou lá. Eu não gosto de fazer casamento fora do templo. E hoje nós estamos discutindo isso na convenção, porque hoje cada um... Não, eu quero casar lá em cima daquele morro. Outro eu quero casar numa quadra de futebol. Outro eu quero casar, não. A igreja não deve acompanhar quem tem suas mentes fora da igreja. De maneira alguma, não é? Aí eu fui para esse casamento, fui com minha esposa. Quando eu cheguei lá, Deus me fez sentir que ia ter cachaça lá. Para começar, quando chegou lá, tinha uma capela dentro daquela fazenda e uma cruz na frente. Veja o desvio de certos crentes. E às vezes estão tudo dentro da igreja, comendo pão, bebendo vinho, cantando nos órgãos da igreja, desviados, irmão. Desviados. E a gente conhece pelo que eles escolhem para a vida deles. Meus irmãos, quando chegou a hora da recepção, eu vi quando o pai começou a ficar inquieto. Eu chamei uns 3 presbíteros, eu não fui só.
que quando eu desconfio de alguém, eu não vou só não, eu levo logo mais alguém comigo. Porque tem pessoas que eles fazem com que a gente desconfie dele. Não é verdade? E quando chegou uma hora, eu vi quando ele se reservou lá para o lado de lá. E eu vi quando eles, os garçons lá, os recepcionistas pegaram, eu não sei se aquilo era conhaque, eu sei que era uma bebida que esses ricões bebem aí, eu não lembro nem mais o nome daquele negócio lá, aquele litro lá. Eu só fiz me levantar e digo, vamos embora que a cachaça tomou conta aqui do lugar. E depois a gente foi resolver o problema com ele. Veja a que ponto chega certos crentes. Como que diz, na igreja não dá para fazer, vamos levar lá para uma fazenda, porque lá na fazenda a gente fica à vontade. Deus está te olhando na fazenda, Deus está olhando tu dentro do mato, Deus está te olhando em todo lugar. Em todo lugar, Deus está te olhando. Portanto, meus irmãos, que Deus abençoe. Nós precisamos exercer o papel influenciador nessa sociedade. Essa sociedade tem que saber que a gente não bebe cerveja, irmão. A gente não bebe pitu. A gente não bebe montila. A gente não fuma. A gente não dança de maneira alguma. Eles têm que saber, quem quiser vir para a nossa festa, que venha. Quem não quiser, não venha. E por quê? Tem que ceder para eles. Não é? É como outro caso, muitos pais criam os filhos na igreja. E no dia que vai casar os filhos, não tem uma testemunha da igreja, tudo de fora. Aí vem as mulheres com os seios do lado de fora. Vem aqueles homens de brinco na orelha, como eu já vi, né? Aqueles barbudão, parecendo o Frei Damião. Eu estou dizendo porque eu já vi, né? Aqueles brincos na orelha. Um dia eu estava no casamento, chegou um camarada com brinco nas orelhas, barbudo, e com um nó no cabelo aqui, como que fosse a minha esposa, aquele nó de cabelo atrás. Como é, meu irmão, que você cria seus filhos, seu filho foi apresentado aqui na igreja, a igreja consagrou sua bebê, a igreja consagrou seu bebê, seu filho é de Deus, e na hora do casamento você deixa essas coisas entrar no casamento do seu filho. Quem pode testemunhar pelo seu filho é quem estará aqui glorificando a Deus com ele. Pode ser seu pai, sua mãe, pode ser quem for, é lá de fora. Não deixe isso entrar de maneira alguma no casamento do seu filho. Não deixe isso entrar. Eu estava um dia fazendo um casamento. E como a mesa de assinar ela é mais baixa do que a gente, não é como esse púlpito, tem que se inclinar, literalmente. Os seios daquela senhora, ela se agarrou, soltou a caneta e se agarrou ligeiro, porque a roupa não condiz para o lugar que ela estava. Isso é uma profanação na casa de Deus e Deus vai cobrar isso. Deus vai cobrar isso, irmão. Isso é profanar a casa de Deus. Não é verdade? Eu cheguei ultimamente, antes de vir para cá, houve um casamento lá. Veja outra inovação. E lá na igreja nós temos, como é que chama aquele negócio, aquele tapetão? É tapete mesmo? Passarela, né? A igreja tem isso lá, bem grande, porque o templo lá ele pega 1.800 pessoas. É um templo grande em Araçoiaba e o templo tem mais de 30 metros de comprimento e tem 15 de largura. Aí a gente tem um tapete. Eu mandei botar o tapete. Quando penso que não, o secretário liga, pastor, mandaram tirar o tapete e vai botar um espelho. E já estão botando o espelho aqui, pastor. Eu disse, espelho aonde? Disse, no piso, para o povo entrar por cima. Eu disse, diga que não vai haver casamento. Aí o secretário falou com o camarada, não, é porque a bichinha vai entristecer. Eu disse no telefone, é melhor ela do que Deus. Porque Deus também entristece com a gente.
E eu perguntei para a pessoa, para que espelho serve? Para se ver. Eu disse, quando a gente troca de roupa, o que é que a gente faz? Vai para o espelho. Por quê? Eu disse, se o espelho estiver à direita, o que é que vai se ver? Disse, a orelha direita, e na esquerda a orelha direita, e na frente, ele disse, o corpo todo. Eu disse, embaixo. Não, pastor, é porque eu disse aquela pessoa, disse, olhe, eu não vou aceitar isso não, que vocês devem saber que vocês estão chegando para o templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E vocês devem saber o que é que a igreja aceita e o que não aceita dentro dela. Aqui não é um clube de dança e nem uma associação de bairros. Aqui é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Eu disse para aquele cidadão. Não, pastor, eu disse, olha, casamento é o dia que chega mais gente desviada, é dia de casamento. Não, mas vem gente nu, vem gente de todo jeito. Não, mas eu não vou deixar ninguém de saia curta passar por lá. Eu disse, não. Quando eu cheguei, estava o noivo com a cara bem grande. Com raiva, né? Aí veio uma senhora já de idade, chegou e disse, pastor, deixa a gente botar o espelho. Eu disse, a senhora não me inquieta que eu quero fazer esse casamento. Meus irmãos, e quando pensou que não, só via o povo cruzando para lá e para cá. É outra inovação. O mundo vai, ela mostrou umas fotos, disse, olha pastor, a gente fez casamento aqui, eu disse, cadê o emblema da azulzinha? Tem? Foi na nossa igreja? Foi não. Eu disse, foi pronto. Na Batista pode fazer, na Presbiteriana, na Igreja Católica. Aqui não. Aqui a senhora não vai fazer não, de jeito nenhum. Mas são inovações. Para que botar um espelho aqui? Qual é a tendência? O irmão que está sentado na cabeça desse banco, passa uma pessoa de roupa curta aqui, num espelho. O que é que vai acontecer? É claro que numa hora dessa o pastor não fica muito simpático, mas nós temos que zelar por essas coisas, porque Deus que nos botou para cuidar disso, não é verdade? E eu não cedo nem 1 milímetro quando alguém quer desfazer das coisas de Deus, não é? 1 milímetro, irmão, não, de maneira alguma. Se for para fazer certo, vamos se misturar e vamos fazer. Agora, para vir profanar, bagunçar o que nossos pais construíram, vai para lá, Sambalate, né? Vai para outro lugar, aqui não. Aqui é o lugar dos santos, amém, irmãos? Deus estará aqui, glória a Deus. Tem pessoas que pensam que o casamento é diferente de um culto como esse. Casamento é um momento santo, sagrado, amém? Porque foi Deus que instituiu o casamento. Irmãos, que Deus abençoe, que Deus ajude. Semana que vem a gente continua, amém? Você ouviu mais uma mensagem que transmite vida.